30 anos após a sua adoção, homem vê o próprio rosto na lista de pessoas desaparecidas. Ele olhou para o desenho e teve uma sensação muito estranha. Os olhos azuis, o cabelo loiro claro, era tudo muito familiar. Era como olhar em um espelho. Essa foto lhe dizia que toda a sua vida pode ter sido uma grande mentira. Mas onde isso o deixou? Uma onda de náusea subiu da boca do estômago. Ele não sabia mais quem ele realmente era. A vida de Stephen Carter Jr. começou nas Ilhas Havaianas. Ele sabia disso, mas sempre teve uma sensação inquietante de que simplesmente não conseguia se livrar. Faltavam pedaços da história da sua vida. Eu sabia que ele nasceu com o nome de Tenzin Ameia em 16 de janeiro de 1977. Mas em um certo dia ele tropeçaria em algo que mudaria sua vida para sempre. Era um dia normal de trabalho. Stephen era responsável pela área de vendas de software médico na Filadélfia. Como era a hora do almoço, ele estava passando o tempo, rolando preguiçosamente a tela do seu smartphone. Mas então, algo estranho chamou sua atenção. Foi uma atualização de notícias de última hora da CNN. Mal sabia Stephen que essa história, em particular, estava prestes a colocá-la em uma estrada de onde não havia retorno. Stephen leu a notícia e imediatamente se interessou. A notícia falava que o caso de uma pessoa desaparecida, chamada Caroline White, havia finalmente sofrido um grande avanço. Carolina foi dada como desaparecida de um hospital em Nova York logo depois que ela nasceu. Quando adulta, Carolina fez uma descoberta incrível. Ela resolveu seu próprio caso. Carolina White tinha apenas 19 dias quando foi dada como desaparecida em circunstâncias misteriosas do hospital para onde ela foi levada por estar com febre. Uma mulher disfarçada de enfermeira a levou e ela não tinha ideia de que estava na lista de pessoas desaparecidas. Ela nunca chegou a pensar que sua sequestradora era sua própria mãe por todos aqueles anos. A história de Caroline White foi um divisor de águas para Stephen. Stephen sempre pensou que ele havia sido abandonado quando criança e que tinha ficado sob os cuidados do Estado. Ele estava morando em um orfanato e posteriormente em uma casa de adoção na ilha de Oahu, quando tinha apenas alguns meses de idade. Stephen tinha poucas lembranças desse período da sua vida, mas se lembrou de que ansiava por uma família. Um dia, seus sonhos se tornaram realidade. Em 1980, o oficial do Exército dos Estados Unidos, Steve Carter Sr., e sua esposa Pat estavam alocados no Havaí quando fizeram uma visita ao orfanato. Quando eles viram Stephen, de 3 anos, que na época chamava Tenzin Ameia, eles souberam que ele era o escolhido. Em 23 de setembro de 1980, o feliz casal o adotou oficialmente. Eles foram informados pela equipe do orfanato que Tenzin era meio nativo havaiano, mas algo simplesmente não fazia sentido. Tenzin tinha pele pálida, olhos azuis e cabelos loiros. Stephen e Pat não pensaram a princípio e resolveram dar ao garotinho a melhor vida que pudessem. Ele foi renomeado como William Stephen Tenzin Carter pelo seu pai adotivo, e a vida melhorou drasticamente para o menino. A família deixou o Havaí anos depois e se estabeleceu nas proximidades do lago Medford, em uma área rica em Nova Jersey. Stephen viveu uma vida privilegiada com os Carters e deixou seu passado para trás. Contudo, ele nunca esperou que seu passado voltasse para assombrá-lo. Seus pais adotivos tentaram permanecer o mais aberto possível sobre as origens de Stephen. Eles até comemoraram o dia da sua adoção, o que veio a ser chamado de o Nosso Dia do Menino. Mas à medida que Stephen crescia, ele começou a fazer perguntas para as quais o casal não sabia as respostas. Eles só tinham a informação de que o pai biológico de Stephen era etnicamente havaiano, e a data escrita em sua certidão de nascimento, que estranhamente havia sido emitido um mês depois do seu nascimento. Havia muito pouca informação para continuar, mas hoje isso estava prestes a mudar. Stephen estudou na Penn University e se tornou um homem adulto. Mas a sua curiosidade sobre o início da sua vida era algo que ele não conseguia se afastar. Era como se uma coceira que não podia ser coçada e que durava toda a sua vida o incomodasse. Agora, com seus 30 anos, ele finalmente descobriria a verdade e abalaria toda a nação com suas descobertas. E tudo começou com um simples teste de DNA caseiro. Stephen agora estava casado e recebeu um teste de DNA como presente de Natal.
e os resultados finalmente lhe deram as respostas que ele estava procurando. Ou, pelo menos, descobriram a primeira peça do seu quebra-cabeça. O teste revelou que ele tinha raízes escandinavas, o que fazia sentido, dada a sua aparência. Mas o mais surpreendente é que não havia vestígios de sua ascendência havaiana em seu DNA. Foi quando suas suspeitas estavam aumentando que ele se deparou com a história de última hora sobre Carolyn White. Intrigado, Steven impulsivamente decidiu dar uma olhada no banco de dados de pessoas desaparecidas no site missingkids.com, que está associado oficialmente ao Centro Nacional de Desaparecidos e Crianças Exploradas. Com os dedos trêmulos, ele digitou a data de nascimento em que ele acreditava ser sua por toda a vida. Em seguida, ele refinou a busca para incluir pessoas desaparecidas do Havaí. Ele procurou por seu nome de nascimento, mas encontrou algo tão inesperado que quase caiu da cadeira. Disseram a Stephen que seu nome era Tenzin Ameia, mas o nome não estava lá. No entanto, havia outro nome lá, Marques Panama Moriarty Barnes, e esse menino havia sido dado como desaparecido em julho de 1977. Mas a versão desenhada do menino desaparecido e como ele seria 30 anos depois fez a coluna de Steven se arrepiar. A interpretação do artista era estranhamente semelhante com o rosto atual de Steven. Era como se olhar em um espelho. Steven se recusou a acreditar na verdade. A princípio, ele rapidamente enviou a foto para seus amigos e familiares, que ficaram tão surpresos quanto ele. Steven ficou arrasado com a revelação e é por isso que a esposa Trace insistiu que ele cavasse mais para resolver esse mistério. Mas quando tudo foi exposto na frente dele, ele realmente queria saber a verdade. E Steven lutou com suas emoções. Não era tarde demais para simplesmente esquecer o que tinha visto e continuar a viver seus dias em uma mentira feliz? Ele poderia fingir que nunca tinha visto aquela foto e a sua vida continuaria. Mas a curiosidade não desgrudava dele. Era como se uma dor no fundo da sua mente perpetuasse. Ele tomou sua decisão que ele tinha que saber. Ele pegou o telefone e começou a ligar para a polícia. Os oficiais do Departamento de Polícia de Honolulu estavam céticos no início. As chances de resolver um caso que estava aberto há mais de 3 décadas eram incrivelmente pequenas. Eles precisavam de mais provas. Stephen fez outro teste de DNA para descobrir sua verdadeira identidade. Mas eu teria que esperar 8 longos meses pelos resultados. Mas quando eles finalmente chegaram, o caso foi totalmente reaberto. Em 21 de julho de 1977, David Barnes, um nativo da Califórnia e veterano da Guerra do Vietnã, estava vivendo no Havaí, na pequena cidade de Auala, com sua namorada Charlotte Moriarty. Ele estava trabalhando no jornal Paraíso Tropical como jornalista e a vida parecia perfeita. O casal tinha um bebê de 6 meses chamado Marques. Um dia, David estava fazendo jardinagem e Charlotte o informou que ia dar um passeio, e David não deu tanta importância a isso. Mas David nunca imaginou que a sua namorada e filho amado estavam prestes a desaparecer no ar. À medida que os minutos se transformavam em horas e depois em dias, David ficou arrasado. O que tinha acontecido com Charlotte e seu filho Marques? Ele os procurou por todos os cantos da ilha, de alto a baixo, mas nunca os encontrou. Depois de 3 semanas de partir o coração, David envolveu a polícia local e relatou o desaparecimento de sua parceira, mas não havia pistas. Sua parceira aparentemente desapareceu sem deixar vestígios. Ele continuou a procurar sua família desaparecida por 2 anos, mas sem sucesso. E ele se tornou um homem quebrado. Ele esperou pelo chamado que nunca veio, e esse mistério o perseguiu pelo resto de sua vida. Descobriu-se mais tarde que Charlotte havia de alguma forma chegado ao outro lado da ilha e foi flagrado invadindo uma residência. Depois que a polícia a interrogou, ela mentiu sobre sua identidade. Ela alegou ser Jane Ameia e disse que o nome do seu filho era Tenzin. Ela inventou a data de nascimento de Tenzin e até afirmou que seu pai era nativo do Havaí. Mas ela não conseguiu ficar com seu filho por muito tempo. Charlotte foi colocada em cuidados psiquiátricos e Tenzin foi entregue ao Estado e enviado para um orfanato. Ele tinha apenas 6 meses. Pobre David nunca soube que seu filho estava a apenas 30 milhas de distância em um orfanato. Quando Charlotte finalmente foi liberada do hospital psiquiátrico, ela desapareceu sem deixar vestígios. Mas havia um participante desse mistério que nunca desistiu da busca. Marques tinha uma meia-irmã que se recusava a desistir.
Ela era 8 anos mais velha que seu meio-irmão. Sua mãe também era Charlotte Moriarty, mas seu pai era um outro homem e não David. Jennifer Mannheimer estava morando com seu pai biológico no Novo México quando seu irmão mais novo desapareceu em 1977. Jennifer ficou traumatizada com o trágico desaparecimento dele e nunca mais parou de procurar sua mãe e seu irmão mais novo. Foi em 2001 que ela decidiu renovar seus esforços, e eles valeram a pena. Em 2001, Jennifer viajou para o Havaí e reabriu o caso do seu irmão desaparecido, junto ao departamento de polícia. E os artistas da polícia, especializados em fazer retratos falados, fizeram um desenho do jovem Steven que foi de forma realista aprimorado para refletir como seria o menino desaparecido agora, aos seus 30 anos de idade. Essa foi a imagem de tirar o fôlego que Steven encontrou 10 anos depois, e os testes de DNA do Departamento de Polícia de Honolulu confirmaram tudo. O caso finalmente foi resolvido após 3 décadas de buscas. E o mais importante, o caso foi resolvido por seu próprio desaparecido. Steven Carter Jr. não fazia ideia de que ele havia nascido Marques Panama Moriarty Barnes e que ele tinha sido uma pessoa desaparecida por quase toda a sua vida. A notícia o abalou profundamente. Ele havia resolvido um dos mais longos casos de pessoas desaparecidas da história americana, mas havia uma coisa a fazer. A agitação da mídia sobre o caso finalmente acabou, e depois de alguns meses, Steven estava pronto para conhecer sua família biológica. Ele começou entrando em contato com sua meia-irmã Jennifer. Ela ficou animada e chocada com toda essa história, mas agora ela finalmente teve uma conclusão sobre o paradeiro do seu irmão mais novo. Em seguida, Steven foi à procura do seu pai Mark. Quando David atendeu o telefone e Steven lhe contou a história, ele estava sem palavras. Tudo o que ele dizia era "Uau!" repetidas vezes. Mas então ele tinha uma última pergunta para Steven. Onde estava Charlotte? E, infelizmente, ela nunca mais foi vista ou ouvida, e seu paradeiro permanece um mistério. Essa foi mais uma história sensacional aqui do nosso canal. O que você achou dessa história? Diga pra gente aqui nos comentários abaixo, nós gostamos muito de saber sua opinião. Se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhum conteúdo aqui no nosso canal. E deixe um like se você gostou desse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Histórias Sensacionais.